Beleza, galera? Bem-vindos de volta. Professor Regis Ribeiro. Que legal, que bom encontrá-los aqui novamente para a gente poder bater esse papo sobre matemática e algo apaixonante que é logaritmo. É isso aí. Cara, eu estou muito feliz por você estar cumprindo com as suas obrigações, entrando nas aulas. Espero que você esteja jogando tudo no caderno, porque ele é a sua caixa de ferramenta. Bacana? Meus parabéns! Aula de hoje, aula de número 3 sobre logaritmos, e nós vamos conhecer dois camaradinhas, característica e mantissa. Característica, mantissa, nananana. Veja o que te espera na aula de hoje. Negrão já vai cantar uma pedra. Esta aula vai ser num formato diferente, tendo em vista, tem muitas informações teóricas. Vou disponibilizar os slides desta aula de hoje para você, mas acompanhe passo a passo, você vai ter tempo suficiente depois para jogar todos eles no caderno. Atenção na aula porque vai começar! Que legal! E estrelando professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha. Então, vamos lá! Característica e mantissa. Veremos o que essas duas palavras nos traz de informações para logaritmos. Observe os logaritmos. Log de 10 igual a 1. Você já sabe disso, porque log de 10, como você não está vendo a base aqui, a base é 10. O resultado é 1. Log de 100 é log de 10 ao quadrado. E tanto aqui quanto aqui, você sabe que log de A na base A é igual a 1. E log de A na base A elevado a x, o resultado é o próprio x, dentro das decorrências da definição no início das nossas aulas sobre logaritmos. Legal? E assim sucessivamente, ou seja, log de logaritmando como 10, base 10, então repara, a log de 1000 é a mesma coisa que log de 10 ao cubo. Mas a minha pergunta é, e os infinitos números que existem entre 10 e 100? Por um exemplo, 24, 32, 65. E os logaritmos, ou seja, os logaritmandos que existem entre 100 e 1000, tipo 126, 325 e assim por diante. Como é que eu vou conseguir os resultados agora sem poder utilizar a definição do gatinho? Porque somente quando eu consigo igualar as bases eu posso fazer isso. Para os outros números não. Como exemplo, log de 16. Como eu calculo na base 10? Imagina que essa interrogação é x, 10 elevado a x igual a 16. 16 é 2 à quarta. Não tem como igualar as bases. 10 elevado a x igual a 124. Piorou. Piorou. 10 elevado a x igual a 325. Mais ainda. Então são esses tipos de logaritmos. Ou seja, o 16 está entre 10 e 100, o 124 está entre 100 e 1000, idem para o 325. São esses tipos de logaritmos que nós vamos resolver a partir de agora. Ou seja, o resultado desse log de 16 vai estar entre 1 e 2. Então, provavelmente é 1, alguma coisa, certo? E o de 124 e 325 está entre 2 e 3, então provavelmente vai ser 2, alguma coisa. Vamos ver. Característica e mantissa. O logaritmo decimal de um número é constituído de duas partes. Uma antes da vírgula e outra depois da vírgula. Como eu disse, um resultado vai aparecer 1, alguma coisa, outro 2, alguma coisa, assim sucessivamente. A primeira chama-se característica e a segunda chama-se mantissa. Veja isso no exemplo. Log de 24 na base 10. Esse 24 é maior do que 10 e menor do que 100. Então, nós já comentamos que ele vai dar 1, alguma coisa. 1,3802. 1,3802. Então, a primeira parte, ou seja, uma antes da vírgula, é chamada característica, e a outra depois da vírgula, a segunda, é chamada mantissa. Então, a característica é 1, e repare, a mantissa é 0,3802. Ou seja,
Você, para ter esse resultado, você fez 1 mais 0,3802. 1 mais 0,3802. Então, em outras palavras, um logaritmo que vai dar um resultado de um logaritmo decimal, ele é característica mais mantissa. Tudo bem? Eu sei que você está preocupado em como saber essas informações aqui, ó, o 3802. Já já nós vamos chegar lá. Uma informação importante. Os logaritmos decimais de dois números que diferem entre si, somente pela posição da vírgula, têm em comum a mesma mantissa. Vou repetir. Os logaritmos decimais de dois números que diferem entre si, somente pela posição da vírgula, têm em comum a mesma mantissa. Ele quis dizer o seguinte, por exemplo, 24. Mas eu poderia colocar 2,4, ou 240, ou 0,240. Ou seja, esse camaradinho aqui, ó, é o que vai fazer a diferença para aparecer um número diferente aqui. Mas a mantissa será mantida. Como? Primeiro, eu vou apresentar para você a partir de agora uma tabela, que é uma tabela universal de logaritmos decimais, no qual a gente vai conseguir detectar algumas mantissas. A primeira mantissa que nós vamos detectar vai ser a mantissa do número 24. Legal? Atenção, mantissa do número 24. Vamos ver. Tabela de logaritmos decimais. Tabela de mantissas. Então, eu não estou falando do número 10, eu não estou falando do número 11. Se eu falasse do número 101, seria 101 aqui, ó. Esse seria a mantissa. Se eu falasse do número 102, 102. Essa aqui seria a mantissa. Mas nós estamos falando, por enquanto, do número 24. Olha lá, ó. 24, então, sempre que você ver um logaritmo com duas casas decimais, ou seja, de 10 até 99, a primeira coluna é que nos dará o resultado. Porque se fosse 241, eu tenho 24, olha aqui o 1 aqui, ó, 241, essa daqui seria a mantissa. Como é apenas 24, então eu posso admitir o zero na sequência, essa daqui é a mantissa, que você vai utilizar apenas os 4 primeiros algarismos. 3802, como você viu lá no exemplo. 3802. Então, primeira dica, a mantissa na tabela de 24 é 3802. Não se preocupe que o examinador em um vestibular ou no processo seletivo, quando exigir a característica e mantissa, ele vai disponibilizar a tabela para você. Bom, recapitulando, a mantissa de 24 é 3802. Vamos utilizar apenas os primeiros 4 números. Então, veja só. Veja agora a propriedade da mantissa nos exemplos a seguir. Log de 2 e 4, só que tem uma vírgula no meio. Repara, é aquele 24 que nós tínhamos visto. É 0,3802. Olha a mantissa aqui, ó. 3802. Olha o próximo. Log de 24, nós já tínhamos visto que era 1,3802. A mantissa permanece. Log de 240, 2,3802. Ou seja, a mantissa aqui é 0, a característica aqui é 0, no segundo é 1, no terceiro é 2, mas a mantissa é a mesma para os 3. Log de 2.400, olha os 2 primeiros números que aqui estão, e depois acompanhado pelo 0. Então, a mantissa é a mesma de 3802, só que agora é 3. O que você está reparando que está acontecendo na característica? Pensa um pouquinho, analisa. Entendi, professor. O que você notou é o que nós vamos dizer agora. Repare. A mantissa é a mesma. Somente a característica variou. Quando multiplicamos um número por 10, por 100, por 1000 e etc., a mantissa dos logaritmos não muda. Só a característica varia. E é exatamente essa ideia que você está vendo. Quantos algarismos diferentes de 0 você está vendo antes da vírgula? 1, professor. Então, a característica é 1 a menos. Pode repetir? Por favor, professor. Quantos algarismos... Opa, deixa eu pegar meu cursor aqui no log de 2,4. Quantos algarismos você está vendo diferente de 0 antes da vírgula? 1.
Opa, então a característica desse log, ela é 1 menos 1. É sempre a quantidade de algarismos aqui, diferente de 0, menos 1. O menos 1, 0. Então, 24 é a mesma coisa que tem uma vírgula aqui depois do 4. Ó. 24 e 24,0 é a mesma coisa. Então, quantos camaradas você está vendo antes da vírgula? 2, professor. E quanto que é 2 menos 1? 1. Estou começando a entender, professor. Quantos algarismos inteiros você está vendo aqui? Ó? 3. Então, parte inteira. Você tem um algarismo diferente de 0. Então, 1 menos 1. Aqui você tem 2 algarismos diferentes de 0. Certo? Ou seja, o 24 é diferente de 0. Tá? Então, é 2 menos 1. Aqui o 240 você tem 3 algarismos. E o 240 é diferente de 0. 3 algarismos menos 1, 2. 4 algarismos agora no 2.400 menos 1, 3. Simples assim. Chegou na maravilha? Ou seja, 0 mais 0,3802 é essa informação aqui. Ó. 0,3802. 1 mais 0,3802, 1,3802. É simples assim, é só você somar. Sacou então? A característica é a quantidade de algarismos cujo algarismo é diferente de 0, a quantidade de algarismos cujo número é diferente de 0, menos 1. Beleza? Legal. Característica. A característica situa, então, agora o Negrão vai fazer um resumo. A característica situa o número dado entre duas potências consecutivas de base 10. Logaritmos de 10 entre 1 e 10. Então, quando o algarismo que for antes da vírgula for entre 1 e 10, opa, cadê meu cursor? Possui característica igual a 0. Porque o algarismo que está entre 1 e 10 tem apenas um algarismo. Repara comigo, o 2, o 3, até o 9. Então, 1 menos 1, 0. O logaritmo de números entre 10 e 100 é porque eles têm 2 algarismos agora. 2 menos 1, 1. Mas o 100, professor, eu não falei o 100. Falei que ele está entre 10 e 100. Então, vai do 11 até o 99. E o logaritmo que está entre 100 e 1000, e assim sucessivamente. Ele tem 3 algarismos. O 1000 tem 4. Ele está entre. O 100 não entra e o 1000 não entra. Porque o log de 100 você já sabe que é 2, o log de 1000 você já sabe que é 3. Então é do 101 ao 999. 3 algarismos, então característica é 2, porque é 3 menos 1. Tranquilo? Vejamos então a tábua ou tabela de logaritmos e mantissas. A partir dos números de 1 a 99, a mantissa está na primeira coluna da tabela, como nós comentamos. Então, qualquer log entre 1 e 99, o resultado da mantissa está na primeira coluna da tabela. Nesse caso, para os números 1 e 9, a característica será 0, certo? E para os números 10 e 100, a característica será 1, como nós já vimos. Repare agora. Exemplo, log de 7, log de 70. Bom, então nós vamos lá no log, nós vamos na tabela procurar o 70, porque como ela começa no 10, vai até o 99, só te dando uma dica que nesta aula eu vou disponibilizar para você a tabela completa das mantissas, ok? E esse material também vai no seu grupo do WhatsApp, tá certo? Então vamos lá, vamos para a tabela, cadê meu cursor? Sumiu, tá aqui de novo. Vamos na tabela verificar a mantissa de 70. Opa! Repara que eu já levei a tabela para lá. Ó. 55, o que ele diz? Os números de 10, de 11 até 99, a mantissa estará aqui, ó, na primeira coluna. Então, do 70 estará aqui, 8450. 8450 porque você pega apenas os 4 primeiros números, certo? Então, recapitulando, como esse camaradinho aqui está entre 1 e 100, você já sabe que a característica dele será 0. Como esse cara tem 2 algarismos, a característica será 1. Você já viu que a mantissa é 8457, logo, repara. Log de 7 é 0 mais 0,8451. 0 mais alguém é o próprio cara. Legal? Olha o 70. 1, certo? 2 algarismos menos 1. 1 mais 8451. Na verdade, ele arredondou
Ele arredondou a tabela aqui, ó. Vamos voltar. Olha lá, ó. 8,450. Como aqui é 9,8, ele já deu o 1 aqui. Mas não vai ser esse cara que vai dificultar para você nos seus conhecimentos sobre esse conteúdo. Bacana? Tranquilo? Bom. B. Para números entre 100 e 1000, procure a mantissa da seguinte forma. Localize os dois primeiros algarismos na coluna da esquerda e o último algarismo na linha que está acima da tabela. Ponto. Na interseção está a mantissa, assim a característica será 2, ou seja, você já sabe que a característica para 3 algarismos será 2, mas nós vamos procurar a mantissa. Veja como localizamos o logaritmo de 267. Vamos para a tabela então, 267. Precisamos descobrir primeiro a mantissa de 267. A característica eu já sei que vai ser 3, porque eu tenho 3... Perdão, será 2, porque eu já tenho 3 algarismos, será 2. Vamos para a tabela. 267, é isso? 267, vamos lá. 2, olha aqui, ó. 6, aqui é 260. Se fosse o 26 somente já daria certo, 2,6 também. Mas é 267. Fosse 261, esse aqui seria a mantissa. 262 seria esse 4183. Como nós estamos procurando 267, 26 está na segunda linha, vamos até o 7, ó. Na segunda linha. Olha lá, ó, 4265. Viu que fácil? 267. Então, 4265, não precisa arredondar porque aqui é 1, ó. 4265 é a mantissa. E aí, como você já sabe que aquele camaradinha tem 3 algarismos, então você já sabe que a característica será 2. Vamos ver? Olha lá, ó. 2 mais, ó, característica mais mantissa. 4265, que é a mantissa que nós encontramos na página anterior. Somando esses dois, 2,4265. Simples assim, como eu já disse, para logaritmos decimais, o examinador, quando ele cobrar característica e mantissa para que você tenha que descobrir, ele vai te fornecer a tabela. Agora, só para você detectar a característica, ele não vai te fornecer a tabela, certo? Porque você já sabe a regra. Tudo bem? Vamos trabalhar? É isso aí. Como você já está pronto, nós temos 2 exercícios. O primeiro, encontre na tabela log de 143. Eu vou te ajudar. Eu tenho 3 algarismos aqui. Qual será a minha característica? Estou pensando. E a minha mantissa eu vou na tabela para procurar. Legal? E a tabela estará disponível para você nesta aula aqui, ó. Ok? Beleza? Log de 6,88, 6,88, idem. Quantos algarismos eu tenho antes da vírgula? Apenas 1. Opa, então já sei quem será a característica. Legal? E o log de 32,4, eu tenho 2 algarismos aqui para fazer a característica. Agora, a mantissa do primeiro eu procuro no 143, a mantissa do segundo no 688 e a mantissa do terceiro no 324. Bacana? Legal? É isso aí. E o segundo exercício, ele pede para calcular o número cujo logaritmo ele já te deu o resultado. Olha só, 2,6180, 2 é a característica. 61,80 é a mantissa. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou na tabela e vou procurar a mantissa dona. Quem são os valores donos da mantissa 61,80? Legal? E o segundo 1,6180 e o terceiro 0,6180. Beleza? Vou deixar a tabela aqui no próximo slide e você vai resolver os exercícios. Vamos lá! Tabela de 10 a 24. Na verdade, de 10 a 249. Tabela de 25 a 409. Tabela de 41 a 549. Tabela de 55 a 709. Tabela de 70
a 859. Tabela de 86 a 999. Beleza, galerinha? Você achou que o Negrão não ia aparecer no vídeo da aula de hoje? Aqui está o Negrão. E o exercício te pede para encontre na tabela log de 143, não olha para cá ainda, hein? Log de 6,88 e log de 32,4. Beleza? Você já teve acesso à tabela aí. Bom, você vai lá na tabela, na linha 14, na coluna 3, não é a terceira coluna, é a coluna 3, porque a primeira coluna é 0. 14, 0, 14, 1, 14, 2, 14, 3. Desce na coluna 3, então, na linha 14, coluna 3, a mantiça é 15,53. Com certeza você já localizou na tabela das mantiças de logaritmos decimais. Bom, e aí, como eu tenho 3 algarismos aqui, ó, 3 algarismos, e eles são maiores do que 1, automaticamente a minha característica é 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 mais a mantiça, 0,1553. Olha que lindo! Então, eu já posso afirmar que log de 143 é, somando aquele cara, 2,1553. Maravilha? Você está calculando o logaritmo decimal sem utilizar calculadora. Bacana? Bom, log de 6,88. Aonde eu vou? Na tabela do 688. Vou na linha 68, vai lá na tabela, linha 68 e coluna 8. Não é a oitava coluna. E coluna 8. Você vai verificar que na linha 68 e coluna 8, a mantiça é 8375. 8375. E automaticamente, a sua característica aqui, antes da vírgula, você só tem um algarismo diferente de 0. Um único. Então, 1 menos 1, a sua característica é 0. Certinho? Então, lembrando que é característica mais mantiça. A característica é a quantidade de algarismos aqui menos 1, tudo bem? E a mantiça você pega na tabela, certo? Mais mantiça 0,8375. Então, log de 6,88 é igual, 0 mais alguém, é esse alguém mesmo, 0,83. Professor, eu poderia fazer direto? Claro que poderia, tranquilo, tá bom? Mais uma vez, log de 32,4. Você vai na tabela, procura o log de 324. Linha 32, coluna 4. Linha 32, coluna 4. A mantiça é a 51,05. Então, como eu tenho 2 algarismos antes da vírgula, ó, 2, ok? E é um número maior do que 1. Então, 2. 2 menos 1, 1. Mais 0, a mantiça, 5105. Então, log de 3204 é igual a 1,5105. Legal? Se você acertou esse exercício, depois você já vai lá, ou agora, lá nos comentários desse vídeo no YouTube, escreve lá, acertei, professor. Pô, eu sei que você tá craque. Ou vai agora, pausa, vai lá, coloca acertei e continua o vídeo aí. Beleza? Bom, espero que você tenha acertado. E no segundo exercício ele falou assim: qual o número cujo logaritmo é 2,6187? O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Log de quem? Log de x igual a 2,6180. Você não vai precisar fazer isso, mas ele quer saber quem é o logaritmando. Qual é o número cujo logaritmo dele é isso aqui, 2,6180. Na tabela de logaritmos decimais, você vai verificar em todas as colunas que os números estão postados de uma forma crescente. Lá na linha, a primeira linha, que é a linha 10, é a primeira, a linha 10. O 10, 0 na coluna 0, é todo mundo 0. Depois começa a aumentar, 0,00 alguma coisa, depois 0, depois já começa 1, começa 2, você vai descendo, ele vai aumentando o valor.
E aí você vai procurando até onde dá 2.000, 3.000, 4.000. Eu só quero os 4 primeiros algarismos. 5.000. E aí você vai ver que na linha 6.000, porque esse cara aqui nada mais é que 2 mais 0,618. Opa, 6180. Tudo bem? Então a mantice é 6180. E aí você vai verificar que o 6180 está na linha 41, coluna 5. Ele está na linha 41, coluna 5, porque é de uma ordem crescente. Pode pausar o vídeo e voltar lá na tabela. Se você já imprimiu essa tabela, melhor ainda. Melhor ainda. Legal? Então pode pausar o vídeo e analisar. Está na linha 41, coluna 5. Como é uma ordem crescente, vai ficar fácil você enxergar. Tudo bem? Bom, neste caso aqui, você já sabe que é 41,5. Então, repara. Log 41,5 é igual ao 2, certo? Eu já poderia colocar aqui, né? Aqui, ó. Log de 41,5. Vou deixar esse cara aqui assim, só para embaçar o meio de campo. Então, eu vou apagar, né? Não custa, rapaz. Não custa. Faz bonitinho, negrão. Tem que fazer igual o Corinthians, tem que fazer bonito mesmo, ó. Bonito. Eu vou passar o antídoto aqui para ficar mais limpinho, olha lá. Tá vendo? É, quem sabe faz ao vivo, velho. Só que repara o seguinte. Se aqui é 2, é porque a minha característica sendo 2, eu tenho que ter 3 algarismos. Eu já tenho 3. Entendi. Se eu já tenho 3, característica é 2, um abraço. O X, o número que você queria, ele é 415. Legal? Por quê? Característica é 2. É sempre um cara menos da quantidade de algarismos. Já era. Agora, olha agora. Nesse caso aqui, você tem 1 mais 0,6180. Você já sabe que 6180 é a mantícia de 415. Então, log de x igual a 1,6180, ele é log, coloca o 415 aqui, ó. 415, só que tem um porém. Como aqui é 1, a característica é sempre 1 a menos da quantidade de algarismos. Então, para aqui ser 1 e é 1 a menos, quantos algarismos tem que ter? 2. Opa, peraí, professor, eu estou quase entendendo. Quer dizer que antes da vírgula tem que ter 2 algarismos. Porque antes da vírgula, se eu tenho 2 algarismos, a característica é 1. Certo? Se eu tenho 1 é 0, se eu tenho 3 é 2, assim sucessivamente. Como aqui é 1, eu tenho que ter 2 algarismos. Então, 1, 2, vírgula. Então, o meu x, que eu estou procurando aqui, é 41,5. Legal? Bacana? Por quê? 2 camaradas, a característica é 2 menos 1. Lindo? Show de bola? Idem, esse cara aqui não preciso nem dizer, né? Certo? Ou seja, ele é 0 mais 0,6180. Automaticamente, log de quem? Log de x é igual a 0,6180. Eu já sei que esse cara é mantícia de 415. Opa! Log, coloco o 415 lá, agora eu vou ver a mantícia. Mantícia é 0. Certo? Opa! Quem menos 1 é 0? O 1. Quem menos 1 é 0? 1. Então eu tenho que ter um algarismo. Nesse caso aqui, 4,15. O x que você está procurando é o 4,15. Beleza? Tranquilo? Essa também vale. Se você acertou, vai lá no comentário. Eu acertei todas, professor. Eu te espero nas próximas resoluções. Até daqui a pouco.